Bom dia, santos e santas de paz e bem. Santos e santas? Sim, santos e santas. E hoje, dia de todos os santos e santas, nós vamos meditar em torno da santidade e tirar um bocado de coisa que nos atrapalha o caminho. Antes da gente começar, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pois é, hoje é o dia de todos os santos e santas. Será que ainda faz sentido, não é? Falar de santos e santas hoje? Vamos ver uma das leituras que o lecionário nos sugere, né? Tem a leitura do Evangelho próprio de hoje, eu vou ler. Mas eu gostaria de ler a leitura do Novo Testamento, né? A leitura sugerida está no livro do Apocalipse, tá? Apocalipse, capítulo 7, começando no versículo 9. Depois disso, vi uma enorme multidão, que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam com vestes brancas e tinham palmas nas mãos. Em voz alta diziam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro viventes, caíram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: esses que estão com vestes brancas, quem são? De onde vêm? Eu respondi: meu Senhor, o Senhor é quem sabe. E ele me disse: são os que vêm chegando da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as deixaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite no templo dele. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão castigados pelo sol ou pelo calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles. Vai guiá-los até as fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Uma visão apocalíptica, mas muito apropriada para revelar essa dimensão transcendental dos santos e santas. Mas que também nos ajuda a perceber que a forma como a gente compreende hoje santos e santas atrapalha mais do que ajuda a nossa caminhada espiritual. Porque quando a gente fala em santos e santas, e eu digo santos e santas de paz e bem, logo uma pessoa razoavelmente sensata diria: não, eu, santo, eu sou cheio de pecado. Eu tenho pecados demais. Eu, ser santo, jamais. Pois é. Antes de os irmãos em Cristo falarem, dizerem um para o outro, irmão, irmã, se dizia santo e santa. Porque santo e santa é aquele que foi consagrado, ou seja, separado. Foi aquele que, por conta de uma escolha,
por conta de uma experiência profunda do encontro com Jesus no caminho, percebeu, foi-lhe revelado, né, a sua dimensão e a sua profundidade espiritual, que todos e todas temos. E que, de repente, por essas coisas da vida, a gente se perdeu, né? A nossa dimensão, vamos dizer, neurótica, né, fez com que a gente não percebesse a dimensão espiritual, essa imagem e semelhança de Deus que somos. E que em Cristo podemos ver, podemos, não é, perceber a ação dele, de Deus, no mundo. E é dentro dessa perspectiva que homens e mulheres com pecados, homens e mulheres que pecaram, homens e mulheres fizeram, né, a experiência de seguir Jesus. E aí eu gostaria de trazer o texto próprio do Evangelho de hoje. E o texto fala de coisas de santidade, não é? Grandes piedades, não é? Uma espécie de visão mística e transcendental, não é, do cristão. Nada disso. A imagem que o Evangelho nos oferece de santos e santas hoje está em Mateus, capítulo 5, começando no versículo 1. Eis os santos e santas em Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, eles os ensinava dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eis os santos e santas, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por proclamarem a paz, os misericordiosos. Estes são os santos e santas. Em nenhum momento está escrito: a você que não tem pecado, a você que não peca. Não. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aqueles que buscam a justiça. Tem fome e sede. Bem-aventurados aqueles que são caluniados, perseguidos por conta do reino. Porque os profetas também foram antes de nós. Antes de vocês. Santos e santas foram, no início da igreja primitiva, vamos se dita primitiva, dos primeiros tempos, essa igreja foi perseguida porque ela foi contra o império. E a frase César é o Senhor
os cristãos subversivamente diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Sim, esse grafite, Jesus Cristo é o Senhor, era um ultraje contra o império, contra o imperador. E por isso eles foram mortos. E por isso, nas suas representações, eles, os mártires, por isso foram chamados de santos e santas, foram os primeiros santos e santas lembrados nos calendários. Eles carregavam uma palma, eles carregavam uma palmeira, um ramo de palmeira. E aí vestiam roupas brancas. Assim, por exemplo, é uma das primeiras das representações São Sebastião, né? São Sebastião. Uma das primeiras representações é ele de roupa branca segurando uma palma. Ele é um mártir. Depois da Idade Média, aí na Renascença, se apresentou ele, né? Com roupas, com dorso nu, né? Colocados com flechas e tal. Então, essas representações dos santos e santas nos mostram essa visão que o Apocalipse de roupas brancas segurando palmas, né? Que o Apocalipse nos mostra. E foram estes os santos e santas primeiros. Mas depois que a igreja se institucionalizou, né? Que ela se tornou religião oficial do império, de perseguida, passou a ser, né, institucionalizada e depois, tragicamente, perseguidora, começou a haver uma barganha para se ser santo. Então começou a se pagar para ser santo. Então já não era muito o testemunho. Não era muito as expressões heróicas da fé, né? Como se dizia. Não eram mais os mártires, mas pessoas que davam determinadas quantias para as igrejas. Então começou-se a haver um comércio da santidade, vamos dizer assim. E dentro disso, dentro dessa situação, se insurgiu um monge, não é? Um monge agostiniano, alemão, chamado Lutero. E no dia 31, na véspera da festa de Todos os Santos, pregou as suas teses para discussão, para debate. E aí, tragicamente, enfim, né? Naquela situação, naquele contexto político, religioso, se perdeu a oportunidade de se fazer exatamente essa meditação, essa reflexão sobre essa conjuntura, entre outras conjunturas bem complicadas que a igreja medieval nos apresentou. E é dentro desse sentido que hoje se compreendem santos e santas, e devemos compreender. Santos e santas são todas as pessoas que, como o Evangelho nos aponta, fizeram a opção pelo reino de justiça, de paz, de amor, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, de sororidade, um mundo, não é? Em que não há pobres, um mundo em que toda a terra, não é, vive essa dimensão da abundância. Um mundo em que não há excluídos, nem excludentes. Um mundo que é para todo mundo. E é dentro dessa perspectiva que os santos e santas fazem sentido. E é nesse sentido que santos e santas são testemunhas de que o reino é possível. Porque cada um à sua maneira realizou
às vezes, grandes feitos, né? Às vezes de forma muito singela. E eles são, santos e santas, uma grande multidão. E é dentro dessa perspectiva que faz sentido hoje se falar de santos e santas, porque nos servem como espelhos. Eles que foram, à sua maneira, na sua vida, espelhos, testemunhas. Essa é a palavra mártires quer dizer. Testemunhas vivas do Cristo. E alguns foram até a morte, né? Por conta desse testemunho. E é por isso que é bom lembrar eles. É bom lembrar dessas pessoas. É por isso que nós, episcopais anglicanos, católicos, luteranos e outros, guardamos em nossos ofícios, em nossos livros de oração, nós guardamos as datas dessas pessoas. Então é por isso que a gente precisa lembrar dos santos de hoje. Não é? O que dizer de um Dom Helder Câmara? Não é? Um homem que, como eu e você, pecou. Sim. Teve suas idiosincrasias, seus problemas, certo. Mas que, durante na sua vida, o seu cotidiano, fez a opção pelos pobres. Fez a opção pela justiça. Num momento em que a ditadura militar o perseguia e o queria matar. Então é dentro dessa perspectiva que os santos e santas valem por seu testemunho. E dentro de uma espiritualidade profunda, eles ainda falam. Porque nós, a igreja militante, a igreja que caminha, né, isso é uma visão muito, né, clássica da igreja, a igreja que caminha e a igreja triunfante, né? Porque como participamos desse tempo que na verdade não existe, em que a eternidade e o tempo, Cronos e o ágape, se interpenetram, e dentro disso nós nos movemos e somos, porque esse amor oferto é para todo mundo. E é dentro desse sentido que vale celebrar, e bem celebrar, a festa de todos os santos e santas. Façamos agora um instante de silêncio, de meditação, de calma. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Que nós possamos, né, hoje, nos lembrar de todos os santos e santas de Deus. Que possamos, né, dar testemunho desses e dessas que vieram antes de nós. E eu gostaria de hoje, no livro de oração comum, fazer a coleta, a oração própria do dia. Não é? Do dia de todos os santos e santas. Sintam-se abençoados e abençoadas. Graciosíssimo Deus, que no corpo místico de teu Filho, nosso Senhor, vinculaste todo o teu povo escolhido em uma só comunhão e irmandade. Concede-nos graça para que de tal modo imitemos em vida e virtude teus bem-aventurados santos e santas, que cheguemos a desfrutar das alegrias inexprimíveis reservadas a quem te ama sinceramente. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
possamos viver um domingo verdadeiramente abençoado. Possamos ter uma semana abençoada. Que amanhã, dia de finados, possamos lembrar de uma forma especial nossos ancestrais, nossos antepassados, suas lutas, suas resistências. Possamos, todos e todas, não é, viver essa experiência de irmandade na alegria e na dor, com a certeza, pela fé, da ressurreição. Que a vida é mais. Que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo mundo, agora e para sempre. Amém. Paz e bem, gente. Paz e bem.